Olá, que bom te ter por aqui. O tema do vídeo de hoje será retirado deste livro aqui, Peça e Será Atendido. E o tema de hoje será sobre pensamentos e qual a influência disso na nossa vida. Esse vídeo é principalmente para você que não consegue controlar o excesso de pensamentos negativos, destrutivos, de escassez, de falta, de doenças, de que você é inferior, de que você não vale nada, de que ninguém gosta de você. Esse excesso de pensamentos negativos está destruindo a sua vida. Mas isso tem uma solução. Mas essa solução precisa de um contexto. Você precisa entender primeiro qual é a influência desses pensamentos na sua vida e como você pode modificar isso diariamente, porque isso é um processo contínuo. Nós criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles fazem a gente se sentir de uma certa maneira. Então, os pensamentos, eles geram sentimentos. E esses sentimentos, eles vão gerar ações, comportamentos. E essas ações e comportamentos vão te trazer resultados palpáveis, visíveis na sua vida. Então, se você tem um pensamento, por exemplo, de que você é uma pessoa, uma mulher muito feia, insignificante, que não vale nada, que ninguém gosta de você, você passa a se sentir feia, insegura, insignificante. E quando você se sente feia, você não tem motivos para se arrumar, para cuidar de si mesmo. Você acaba se sentindo muito insegura, você não tem confiança de dizer nada, você não tem confiança de expressar a sua opinião. Então você vai se encolhendo cada vez mais. E quais são os resultados? Quais são as consequências? Você acaba ficando isolada, sozinha, se sentindo inferior, sentindo que ninguém gosta de você. Mas na verdade, tudo começou com um pensamento. Tudo começou ali no seu pensamento. Então entenda, nós criamos a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos. E isso pode ser muito bom, como também pode ser muito ruim. Porque outro detalhe, você só consegue pensar em uma coisa por vez. Nós temos em torno de 70 mil pensamentos por dia. Mas quando você para pensar, você consegue pensar em uma coisa por vez. E essa coisa pode ser positiva ou pode ser negativa. E se o seu foco, se o seu padrão natural está para o negativo, para pensamentos negativos, você vai acabar pensando cada vez mais coisas negativas, porque uma coisa puxa a outra. Você cria um pensamento, você se conecta com ele e logo em seguida outro pensamento semelhante surge na sua mente. E assim por diante. Então é um esforço diário que nós precisamos fazer para ajustar esses pensamentos e de forma positiva. Nos forçar mesmo a pensar de forma positiva. Mas antes dessa explicação, eu quero ler aqui no livro Peça e Será Atendido. Para quem tem esse livro, está escrito na página 73, onde diz o seguinte: Você tem a capacidade de direcionar os seus próprios pensamentos. Você tem a capacidade de direcionar os seus pensamentos. Tem a opção de observar as coisas como elas são ou imaginá-las como gostaria que fossem. Em qualquer das duas opções, imaginando ou observando, seu poder é enorme. Tem a opção de se lembrar de algo como realmente ocorreu ou imaginá-lo como você preferia que tivesse ocorrido. Tem a opção de se lembrar de algo que o agradou ou de algo que não o agradou. Tem a opção de antecipar algo que deseja ou algo que não deseja. Em todos os casos,
Seus pensamentos produzem uma vibração dentro de você, que equivale ao seu ponto de atração. Por isso, as circunstâncias e os eventos se alinharão para corresponder às vibrações que você ofereceu. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: cada pensamento seu oferece uma vibração. O que seria isso? Quando você tem pensamentos, por exemplo, de doença, e você está muito focada nisso, você pensa nisso e isso te gera uma vibração. Esta vibração seria o seu sentimento. Você começa a ficar com medo, preocupada, e qualquer dorzinha que você tem, qualquer mal-estar, você já pensa que é algo mais grave, que você está doente, ou você se preocupa em excesso por medo de ficar doente. Então isso gera uma sensação no nosso corpo. E quando a gente vive o nosso dia a dia com sentimentos negativos, a gente está desequilibrando o nosso corpo, a harmonia do nosso corpo. Quando nós emitimos sentimentos negativos, por lei, por uma lei universal, uma lei criada por Deus, é o seguinte que acontece: você necessariamente vai atrair situações, pessoas, coisas vão acontecer para refletir exatamente aquele sentimento que você teve. Se você tem a todo momento muito sentimento de que algo de ruim vai acontecer, de que você tem muito medo de ficar doente, pode ter certeza, se você tem este medo e a pessoa que está ao seu lado não tem este medo, ela tem o pensamento que é saudável, ela tem o pensamento focado na saúde, qualquer vírus que tiver ao redor, qualquer gripe, qualquer resfriado, você vai pegar. E essa pessoa do seu lado não vai pegar. Porque é o sentimento que abre as portas para que isso entre na sua vida. Então, quando você consegue se manter na maior parte do tempo com pensamentos elevados, com pensamentos positivos, dificilmente algo negativo vai entrar na sua vida. Porque você não está abrindo as portas para isso. Mas no momento que você se entrega, e pode prestar atenção, quando você está se sentindo mal e você passa, por exemplo, a ouvir uma música que também tem uma letra muito negativa, muito deprimente, você fica cada vez pior, cada vez pior. E se você não se forçar para sair disso, você se afunda. E chega num ponto de que você não consegue mais sair sozinha. E você precisa de ajuda. E aqui entra um ponto interessante. É muito interessante, é muito importante para quem tem esse excesso de pensamentos negativos participar de um grupo de conversa. Participar de um grupo como eu tenho um grupo de expansão de consciência e desenvolvimento pessoal. É um grupo fechado, onde só eu e a minha irmã, que é a minha sócia, a gente grava áudios semanais, 4 áudios semanais, baseado nesses estudos. E para que serve isso? Para te alinhar com outra forma de pensamentos. Porque enquanto você não mudar a raiz, ou seja, enquanto você não mudar os seus pensamentos, você não consegue mudar a sua vida, porque tudo começa no pensamento. O pensamento vai te fazer sentir de uma forma, agir de uma forma e ter os resultados semelhantes. Quando você se mantém conectada a um grupo como este, você semanalmente vai estar sendo direcionada para pensamentos e sentimentos positivos. E é isso que você precisa fazer diariamente. Você precisa direcionar os seus pensamentos para o positivo. De início, não vai ser fácil, porque o seu padrão está no negativo. Então, você precisa fazer o trabalho para mudar este padrão. E esse padrão você muda através da repetição.
E não adianta você querer fazer uma mudança na sua vida sem mudar a sua forma de pensar. Porque é o pensamento que cria a sua realidade. Tudo que a gente tem na nossa vida hoje é um reflexo da nossa forma antiga de pensar. Tudo isso que nós temos é um reflexo de quem a gente foi até o momento de hoje. Da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir, da nossa forma de decidir as coisas, de se comportar, é apenas um reflexo. Então, continuando aqui. Você tem a capacidade de focar a sua atenção onde quiser. Com isso, consegue desviar a atenção de algo indesejado e concentrar-se apenas no desejado. Ou seja, Deus te deu esta capacidade. Ou você pensa uma coisa boa ou você pensa uma coisa ruim. Então vamos supor que aconteceu algo externo na sua vida. Aconteceu algo na sua vida, algum problema, alguma dificuldade, alguma doença se apresentou e você começa a pensar de forma negativa sobre aquilo. Quando você faz isso, você está prolongando esta situação. O que você pode fazer é entender que isso que está se apresentando pela sua forma errada de pensar no passado. Isso que gerou esta situação, este problema na sua vida. E para mudar isso na sua vida, para modificar isso, você precisa começar a pensar de forma diferente. Entenda o seguinte, de uma forma ainda mais didática para que você entenda. Nós criamos na nossa vida exatamente aquelas histórias que a gente conta para nós mesmos todos os dias. Então, se internamente as suas conversas internas, aquelas conversas que você tem consigo mesmo, são da seguinte forma: nossa, como as coisas são difíceis. Para mim, as coisas demoram a dar certo. Eu me esforço tanto, mas nada dá certo para mim. E se eu começar um novo projeto, um novo negócio, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão me julgar? Será que elas vão me criticar? Será que as pessoas vão deixar de gostar de mim? Ou, eu não sei o que tem de errado comigo, mas ninguém gosta de mim. Se as suas frases, as suas conversas internas são negativas, é exatamente isso que você cria para você. E sabe por quê? Por conta da repetição. O nosso subconsciente, ele trabalha de forma automática. Isso também, ao meu ver, é um dom que Deus nos deu, se nós soubermos como usá-lo. Por quê? Lá na nossa infância a gente não sabe caminhar, a gente não sabe escovar os dentes, então tudo precisa ser aprendido. Através da repetição, a gente aprende. No momento que a gente aprende, isso vira um programa automático na nossa mente subconsciente. Então, agora na nossa vida adulta, nós não precisamos pensar em como escovar os dentes, em como vestir uma calça, em como atar o cadarço de um tênis. Nós não precisamos nos forçar para pensar isso, porque através da repetição, isso se tornou um programa automático. Então, quantas vezes já aconteceu com você de você estar voltando para casa e você está longe nos seus pensamentos e quando vê você chegou em casa e nem percebeu por onde passou? De tão longe que você estava nos pensamentos, mas você conseguiu dirigir até em casa, porque isto já é um programa automático. Então, as histórias que você conta para si mesmo internamente e que você expressa para os outros, por exemplo, eu vivo com dor, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou me sentindo bem, eu estou com muita dor de cabeça, todos os dias eu tenho dor de cabeça. Eu não sei o que acontece na minha vida, mas parece que eu nunca consigo ficar
saudável por muito tempo, que algo acontece, que eu fico doente e várias outras histórias. Quando você faz isso, você está reafirmando sempre a mesma história. E o que vai acontecer? Você vai recriar sempre a mesma vida. A mesma vida de problemas, a mesma vida de dificuldades. Por isso, a importância de mudar os pensamentos. Por isso, a importância de se manter conectado com pessoas que têm pensamentos mais positivos, mais elevados, para te direcionar para um outro ponto, para que você possa criar algo diferente. Nós criamos este grupo de expansão de consciência e desenvolvimento pessoal pelo seguinte motivo. Porque a gente se deu conta, eu e minha irmã, de que a gente faz isso há 5 anos. Há 5 anos, um pouquinho mais, a gente estuda sobre desenvolvimento pessoal, sobre expansão de consciência, metafísica, vários estudos. E sempre quando a gente tem um insight diferente, uma repassa para a outra. Quando eu leio algo no livro que eu entendo, que cai a ficha para mim de como usar isso, de como aplicar isso na minha vida, eu passo para ela imediatamente. E quando ela tem algum insight, quando vira uma chave para ela, imediatamente ela manda um áudio para mim. E assim a gente foi crescendo, foi evoluindo e foi mudando a nossa realidade. A nossa realidade é totalmente diferente de 5 anos atrás, onde a gente vivia se vitimizando, onde a gente vivia dizendo que os outros tinham sorte, para nós as coisas eram mais difíceis, onde eu acreditava que eu nunca conseguiria sair da vida que eu tinha, que se eu quisesse morar no interior, eu teria que trabalhar na roça. Tudo isso foi modificado através da mudança dos nossos pensamentos. É ali que tudo acontece. Mas é óbvio que você não vai conseguir permanecer com esses pensamentos positivos ao longo de todo o seu dia. Isso é natural, nós somos seres humanos. O que acontece é que você não pode entrar nesta história, entende? Por exemplo, se surge alguma situação, por exemplo, vamos supor que o seu marido trabalha fora e você manda uma mensagem para ele e ele demora para responder. Ali a sua mente vai começar a criar histórias. E provavelmente, se você está no padrão negativo, ela vai criar histórias negativas. O que será que está acontecendo? Será que ele está ocupado com outra mulher? Será que aconteceu algum acidente? Será que ele se machucou? Será que ele foi assaltado? Eu não sei. Isso tudo é baseado no que você acredita, nas histórias que você vivenciou. É assim que você vai formulando essas histórias mentais. E quando você se foca nessas histórias, você não consegue sair disso. Você passa a reagir, a entrar cada vez mais nessas histórias. Então, se, por exemplo, você acredita que seu marido não está te respondendo porque ele pode estar se encontrando com outra mulher, você começa a ficar com raiva. Porque ele pode estar te enganando, ou ele não tem tempo para te responder, mas ele responde às outras pessoas, e que é como se você fosse insuficiente, como se você não fosse importante o suficiente para ele dar aquele tempo de atenção para responder a sua mensagem. Com isso vai gerando aquele sentimento, e no momento que ele chegar em casa, você vai descontar a sua raiva nele. E ele não sabe de nada. Então, é assim que você cria a sua realidade. É necessário mudar os pensamentos. Vamos continuar aqui. Porém, quando uma vibração dentro de você vem sendo muito praticada, a tendência é continuar a oferecê-la da mesma forma como vem praticando, mesmo que não queira. Ou seja, aqui é a parte que eu expliquei.
Talvez você já esteja consciente de que você precisa mudar os seus pensamentos. Porque, como eu disse lá no início do vídeo, você só pode pensar em uma coisa por vez. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Então, como diz aqui, quando uma vibração dentro de você vem sendo muito praticada, a tendência é continuar a oferecê-la. Então, de forma automática, você vai continuar tendo pensamentos negativos. Porque é automático, isso já virou um padrão. O que você precisa fazer diariamente é estar mais presente no seu dia a dia, é não ficar reagindo. Por exemplo, alguém vem e te xinga do nada e você vai e retribui, e xinga de volta e reage àquela situação. Você está agindo de forma automática. Pare, pense e modifique os seus pensamentos. Porque de nada adianta, por exemplo, você querer começar a ter uma vida mais saudável. Vamos supor que você queira começar a treinar, a ir para a academia. Mas se você continuar com os mesmos pensamentos de antes, de que isso não vale a pena, de que isso é perda de tempo, de que... eu não sei que pensamentos, mas pensamentos contrários ao seu objetivo. Querer emagrecer, mas estar com os pensamentos de que doce não faz mal, refrigerante todo dia não faz mal, praticar exercícios físicos todos os dias não faz sentido. Entende? Entenda o seguinte: sempre que você quiser modificar algo na sua vida, você precisa de 3 etapas. Primeiramente, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Segundo, você vai mudar automaticamente a sua forma de sentir. E terceiro, a sua forma de agir. Então, se você tem um objetivo, se você quer mudar algo na sua vida, o seu pensamento, o seu sentimento e as suas ações precisam estar congruentes, precisam estar alinhadas com aquele objetivo. Caso contrário, não vai dar certo. Não adianta apenas, por exemplo, no caso do emagrecimento, mudar a sua forma de pensar. Que agora eu sou uma pessoa saudável, que eu pratico exercícios físicos, que eu emagreço com facilidade. E você passa a se sentir saudável, mas você não entra em ação. Mas você não faz o que precisa fazer. Essas 3 etapas precisam se conectar. Tudo precisa estar congruente. Não adianta você pensar de uma forma, mas agir de forma contrária. E não adianta você fazer esforço físico se você não muda a sua forma de pensar. Porque durante muitos anos eu permaneci nessa vida da roça. Eu queria sair de lá. Eu queria uma vida diferente. Mas eu sempre pensava, então eu preciso me esforçar mais. Eu preciso trabalhar mais se eu quiser ganhar mais dinheiro. E eu me esforçava mais. Mas o meu pensamento era contrário. O meu pensamento dizia, e se não der certo? Eu vou ser criticada? Eu vou passar vergonha? A minha família vai ficar decepcionada? Eram pensamentos desalinhados com o meu objetivo. Então, enquanto eu não entendi isso, eu não consegui modificar a minha realidade. Então, essa é a explicação, este é o conhecimento do vídeo de hoje. Acredito que ainda hoje, se você decidir, você pode começar a aplicar isso na sua vida e obter resultados diferentes do que você vem tendo agora. E se você tem interesse em participar deste grupo do WhatsApp, entre em contato conosco para tirar dúvidas ou para se inscrever, porque é apenas um valor simbólico por mês, que vai te trazer grandes benefícios. Então, um abraço e até mais!